Quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 1, que diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Glória a Deus. Irmãos, aqui está uma palavra que se refere um exemplar para as nossas vidas. A palavra de Deus é o único fundamento que leva o homem ao conhecimento de Deus, a conhecer o seu Criador, a conhecer o seu Senhor. Amados, aqui nós estamos entrando em um assunto muito importante, o qual voga as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela traz vida para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz salvação, esperança para as nossas vidas. Irmãos, nós conhecemos aqui a história de Davi. Davi, ele foi um homem ungido por Deus. Davi, ele foi um homem separado por Deus. Deus escolheu Davi em um lugar do esquecimento. Davi estava pastoreando a ovelha do seu pai. Mas Deus, ele já tinha um chamado na vida de Davi. Deus já estava observando Davi, mesmo no mundo do ninguém, mesmo naquele deserto, naquele pasto, que ninguém estava dando nada por ele. Mas Davi estava cumprindo o seu objetivo, cumprindo o seu papel. Deus se agradou de Davi e ungiu ele como rei. Mas onde eu quero chegar para a sua vida nessa tarde é que Deus colocou Davi diante de uma grande missão, diante de uma grande batalha. Deus, ele falou para Davi: Davi, peleja contra os filisteus, destrua os filisteus, de Geba até chegar em Gezer. Pode destruir totalmente, sem que deixar ninguém vivo. Davi pelejou com apenas 30.000 homens. Ah, você acha muito? Ah, para nós é muito. Mas para Davi, a confiança era em Deus. Porque 30.000 homens diante dos filisteus era como uma formiguinha. Porque o exército dos filisteus era 100 milhões. De 100.000. Um exército muito grande para 30.000. Então Davi, ele foi em nome do Senhor Jesus. E ele lutou contra os filisteus. De Geba até chegar em Gezer. Destruiu totalmente os filisteus. Voltando para casa, eis que Davi convoca uma reunião para que todo o povo, todos os seus soldados valentes, se reunisse na presença dele em Judá, para que comemorasse a vitória, para que tenha seja recebido com a arca da aliança, para ser privilegiado ao entrar em Jerusalém com a arca, juntamente com os seus homens, que venceu todos os exércitos dos filisteus. Aí chegando os 30.000 homens, soldados valentes, Davi disse: olha, preparai os louvor, preparai as trombetas, preparai todos os vossos instrumentos para entrar em Jerusalém com a arca do Senhor, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, naquele momento, Davi reúne toda a multidão, todos os seus 30.000 homens, e ali pega a arca da aliança e prepara um carro novo, uma carruagem nova, e coloca a arca da aliança na carruagem. E ali começa a caminhar o povo louvando e glorificando o nome do Senhor. E ali a arca da aliança ia adiante. Havia os 2 filhos
de Abinadab, o Aió e Uzá, eles que estavam conduzindo a arca da aliança de Judá para Jerusalém, para entrar no templo de Jerusalém, entrar no palácio de Jerusalém, o palácio de Davi. E ali, chegando a um determinado lugar, eis que o boi atropeça em alguns lugares ali que era muito dificultoso para caminhar. E ali o boi tropeça e a arca da aliança começa a balançar para lá e para cá, para cair. E ali Uzá, para não ver a arca da aliança cair, ele toca na arca, segura a arca para a arca não cair. E ali Deus acendeu a ira contra Uzá, e ali o matou. E ali Uzá caiu morto junto à arca. E ali Davi, olhando que Uzá estava morto ao tocar na arca, Davi acendeu-se em ira. Davi ficou indignado. Ele se afastou da arca. O que eu quero entender nesta passagem? Por que Uzá morreu? Uzá, ele queria segurar a arca para não cair no chão. Porque se a arca caísse, ia ser quebrada, ia ser danificada. Ele segurou para não danificar a arca do Senhor. Mas o Senhor se irou com ele, porque ele segurou a arca. O que eu quero entender, por que Uzá morreu? Ei, não pode levar a presença de Deus de qualquer maneira. Não pode tocar nas coisas de Deus de qualquer maneira. Não pode louvar o Senhor de qualquer maneira. Não pode tocar nas coisas santas de Deus de qualquer maneira. Muitas pessoas estão caindo. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, estão desviando da igreja, estão abandonando a fé, porque estão tocando nas coisas santas de Deus de qualquer maneira. Uzá, ele não era digno de tocar na arca da aliança. Uzá, ele era apenas o guia que estava guiando a arca, mas não era para ele tocar na arca. Porque muitas pessoas estão guiando a arca. Muitas pessoas estão guiando o Evangelho. Muitas pessoas estão guiando a palavra de Deus. Mas não é digno de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não é digno de ser cheio do Espírito Santo. Não é digno de levar a presença de Deus porque está cheio de pecado. Está cheio de impureza. Deus, ele quer purificação. Deus, ele quer arrependimento. Deus, ele quer coração aquebrantado. Deus, ele está procurando aqueles que estão buscando a ele com santidade, com fidelidade. E aí, após a morte de Uzá, Davi, ele se afasta da arca. Davi, ele manda levar de volta a arca. Ele disse, eu não aceito, como posso trazer a arca do Senhor a mim? Como eu posso vir a minha arca da aliança do Senhor? Davi rejeitou a arca da aliança. E a arca da aliança estava sofrendo porque a presença de Deus estava sofrendo naquele momento. Porque estava sendo proibido de entrar em Jerusalém por Davi. Quando Davi disse, não quero a arca. Como pode vir a minha arca? Mas ali havia um homem humilde, um homem pobre, um homem carente da presença de Deus. Um homem que precisava de Deus. Um homem chamado Obed-Edom. Este Obed-Edom, ele tinha como apelido Geteu, que Geteu significa filhos, descendência de gigante. Então esse Geteu, que era levita do Senhor, esse Obed-Edom, quando Davi disse, eu não quero a arca do Senhor. E aí a arca do Senhor ficou sem opção, sem direção, sem rumo. Mas Obed-Edom levantou a sua mãozinha para o céu. Ele levantou a mão para o céu e disse, leva a arca para minha casa. Traga a arca para minha casa. Irmãos, leva a arca do Senhor para sua casa. Leva a presença de Deus para sua casa. Eu não sei qual é o seu problema.
Eu não sei o que está passando na sua vida. Talvez tanto tempo você não tenha louvado ao Senhor. Talvez tanto tempo que você não mais glorifica o Senhor. Talvez há tanto tempo que você está sem ir na igreja. Leva a Arca da Aliança para sua casa. Que você vai voltar para a igreja. Que você vai voltar a louvar o Senhor. Porque a chuva de bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua casa no dia que a Arca da Aliança entrar na sua casa. Com apenas 3 meses que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom. Com 3 meses, os animais de Obed-edom que não dava cria, começou a dar cria. Os bichos, os animais, as aves que não rendia, começou a render, a multiplicar. A casa de Obed-edom que era um pé de guerra, a casa virou uma paz. A fama que Obed-edom não tinha, a fama cresceu, foi até o palácio de Davi. A fama de Obed-edom espalhou por todas as partes da sua região, ao ponto de chegar até a casa de Davi. Chegou a notícia até Davi, disse: olha, Davi, a casa de Obed-edom está cheia da presença de Deus. Eis que Deus abençoou a casa, a família inteira de Obed-edom. E aí Davi apressa e disse: vai logo. Vai buscar a arca que está na casa de Obed-edom e traga para cá, para Jerusalém. Traz a presença de volta para Jerusalém. Irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus só vai voltar para a tua vida se a arca entrar na sua casa. O Espírito Santo de Deus vai voltar para a sua vida quando a arca voltar para a sua vida. Nesta tarde eu te convido. Leva a arca de Jesus para a sua vida. Leva a presença para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa levar essa palavra no seu coração. Que cada dia você possa refletir a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é esperança para a humanidade. Que Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a vida de vocês a cada minuto, em nome de Jesus.